Boa tarde, gente. Vamos começar a nossa conversa com uma prece de agradecimento. Jesus, Mestre querido, te agradecemos o dom da vida e o novo dia para recomeçar. Te agradecemos as bênçãos espirituais e físicas que nos dá e pela energia de renovação que anima o nosso caminhar. Que todos estejamos envolvidos na tua santa paz. Que assim seja. Pessoal, hoje eu trago uma história muito bacana, muito necessária e de um assunto vital pra gente. Um assunto vital pra gente que todos estamos aí sentindo nas nossas vidas, coisas que nunca antes tinham ocorrido na vida de cada um de nós, na vida particular. E agora nós estamos vivendo num mundo diferente. O tema é sobre recomeços. Então a história que eu trago é de duas pessoas. A pessoa da letra A e a pessoa da letra B. Essas duas pessoas tinham uma vida parecida. A pessoa da letra A, ela era doente, uma pessoa que tinha problemas na vida. E há um tempo atrás, ela estava conversando com um amigo e esse amigo escutou toda a história dela e disse assim para ela: por que é que tu não mudas a tua vida? Recomeça, faça um recomeço bem legal e como se fosse uma espécie de renascimento, né? E a pessoa, pois é, realmente podia fazer isso, vou traçar um projeto, e foi para casa. E pegou papel e lápis e fez um projeto de renascimento, de vida nova. Porém, ela colocou alguns itens neste projeto. E os itens são esses aqui. Eu anotei aqui. A vida dela só iria recomeçar se a doença que ela tinha sumisse, desaparecesse. A vida dela só teria um recomeço se entrasse mais dinheiro no banco. Ela queria que a conta bancária dela fosse maior. A vida dela só teria um recomeço também se o Covid sumisse do planeta. Esse foi o terceiro item. E depois ela botou mais um item que é muito comum na vida de cada um. Algumas pessoas da vida dela deveriam desaparecer. Aí então sim, se todos esses 4 itens aqui fossem atendidos, ela iria ter um recomeço na vida dela. Essa pessoa saiu um determinado dia, foi no mercadinho buscar o pão. Na volta ela encontrou um outro amigo que é a pessoa da letra B. Ela encontrou esse amigo: como é que vai? Tudo bom? E aí, como é que está agora? Não, a gente não pode nem se cumprimentar por conta do Covid, essas coisas. Como é que está a sua vida? E a pessoa da letra B disse: tá boa, tá bacana, apesar de tudo que vem ocorrendo, algumas incertezas que a gente não sabe, mas eu tenho esperança, eu tenho meu pensamento sempre positivo e tenho algumas ações positivas que eu faço todos os dias. Eu gosto de meditar e faço um exercício respiratório. Isso tem me ajudado bastante, eu já venho fazendo isso há alguns anos. Mas me desculpe, e a sua vida como é que tá? Rapaz, a minha vida, tu sabe que eu tenho essa doença, né? E o outro da letra B disse: eu também tenho uma doença. E a pessoa da letra A: pois é, mas a minha doença é muito... É uma coisa assim que não se cura, não passa, né? Então, mas assim mesmo eu fiz um projeto para recomeçar. Uma espécie de projeto de renascimento. E a pessoa da letra A contou para a pessoa da letra B
os itens, os 4 itens de exigência que ela tinha projetado para depois, então, ter o seu recomeço. A pessoa da letra B escutou com bastante atenção, com bastante paciência e disse para ele: mas, meu amigo, isso é um projeto de recomeço? Isso está mais para um ato de ficar esperando, né? Me desculpe dizer, mas nós somos bem amigos, né? E acho que eu tenho essa liberdade de te dizer que eu acho que o que tu estás fazendo, tu poderias fazer diferente. Porque tu estás esperando, na verdade, é que alguém venha e coloque nos teus pés um rolo de tapete vermelho, deslanche esse rolo de tapete para depois tu só caminhar em cima. A vida não é assim, amigo. Tu poderias fazer diferente. Veja como é que eu faço. Não precisa seguir, mas eu vou te contar como é que eu tenho feito. Tu sabes que eu também sou doente. Eu e tu temos uma doença. Mas eu não fico me queixando da minha doença. Eu não fico contando para todas as pessoas sobre a minha doença. Eu busco conviver com ela com gratidão. Busco fazer o tratamento e tudo aquilo que me faz ficar em paz com essa doença. Quanto ao dinheiro no banco, tu sabes como é que eu sou. A minha vida é muito simples. E eu não fico esperando o dinheiro vir e entrar na minha conta para promover recomeços. A minha vida, todos os dias, é um recomeço novo. Mas tem um diferencial, que daqui a pouco eu vou te falar. O Covid, amigo, o Covid chegou. E ele está aí, está cumprindo o papel dele. E eu vejo o Covid, assim, uma forma de eu estar mais dentro de Deus. Eu oro pelas pessoas que perderam entes queridos pelo Covid. Eu oro pelas pessoas que têm Covid. E oro pela minha família. Tomo todos os cuidados de higiene, como eu sei que tu também toma. Mas eu sei que a vida segue. A vida segue. E eu ando para frente com o Covid. E eu estou em paz com ele. Porque nós não podemos esperar que ele suma do planeta para promover algum recomeço. Ele mesmo, o coronavírus, nos tem, assim, de uma certa forma, empurrado obrigatoriamente a mudar a vida. Então, ele em si mesmo é um recomeço de vida diferenciada para cada um. Quantos de nós já temos uma visão diferente da vida agora, depois do coronavírus? Que não tínhamos antes. Chame o coronavírus como quiser. Mas ele promoveu na tua vida, que eu sei, algumas modificações. E as pessoas que nós não conseguimos tolerar? Será que a gente precisa ficar esperando que elas saiam da nossa vida para recomeçar alguma coisa? Então a gente não vai recomeçar nunca. Aqui tem uma régua. Toda pessoa tem uma régua dentro de si. A régua da tolerância. Essa régua, ela tem graduações que a gente pode ajustar. E pelo Espiritismo de Allan Kardec, eu aprendi a regular a minha régua lá em cima, no 8 ou no 9, até chegar no 10. Porque antes a minha régua de tolerância estava lá embaixo, no 2,5, no 3. Mas com Jesus e Allan Kardec, eu aprendi a mexer nos controles de ajuste da minha régua de tolerância e conviver melhor com as pessoas que antes eu julgava que não iria conseguir conviver. E tu sabe que agora, com o confinamento, nós somos obrigados e somos
chamados a exercer essa tolerância maior, de conviver mais pacificamente com as pessoas. Isso só vem provar que cada um de nós é uma alma que veio de Deus e que tem adormecida dentro de si capacidades, virtudes que só precisam ser acordadas. E eu acordei muitas virtudes depois do Espiritismo. E ele tem me ajudado demais a conviver pacificamente com pessoas bastante diferentes, seja dentro do meu lar, seja no meu ambiente de trabalho, seja na rua, seja nessa convivência que nós continuamos tendo. Agora, lembra que eu te disse que tem um itemzinho diferenciado nesse recomeço que eu faço da minha vida? Esse item diferenciado se chama entusiasmo. Entusiasmo. Tu sabe que eu fui pesquisar o que significa a palavra entusiasmo? É uma palavra que vem do grego e significa in theos, ou seja, dentro de Deus, em Deus. A pessoa com entusiasmo é uma pessoa que está em Deus, dentro de Deus. Então, este é o convite que a vida faz agora, principalmente agora, para que nós estejamos em Deus, para que nós possamos promover recomeços de vida, mas com entusiasmo, dentro de Deus, numa visão bem diferenciada e num ponto mais alto que a doutrina espírita me ajuda a ver, que antes eu não conseguia ver. Então, este é o convite, meu amigo. E aquela conversa entre os dois ficou ali na calçada bastante tempo. O amigo da letra A, né, ficou escutando o amigo da letra B falar para ele essas lições tão bacanas e tão diferentes. Ele não tinha pensado dessa maneira. E ele ficou tão interessado e tão envolvido que ele ficou assim, escutando. Aliás, uma outra realidade agora é essa da ansiedade, que o confinamento ele promoveu nas pessoas uma ansiedade e um certo descontrole emocional que nós precisamos rebuscar. Controle emocional é muito importante. Pessoal, eu tenho aprendido sobre o controle emocional de uma forma maravilhosa. Eu converso com o meu benfeitor espiritual, o meu querido anjo protetor, sempre à noite quando eu vou deitar, em meditação e em exercícios respiratórios, que são excelentes de se fazer, exercícios respiratórios, sem forçar nada no corpo. Mas o nosso corpo físico, ele é o reflexo da mente. Ele se influencia diretamente pela mente. A mente comanda o corpo. Ambos se influenciam entre si. O corpo também influencia a mente de uma certa forma. Mas a mente não se deixa levar, porque ela é quem comanda. Às vezes o corpo quer comandar a mente dizendo: sinta preguiça. A mente responde dizendo: desculpa, mas não vou te atender porque o comandante sou eu. E eu sei que a preguiça não é bacana. Ela traz pensamentos ruins, porque se eu atender aos teus caprichos de preguiça física, eu também vou relaxar os pensamentos, e os meus pensamentos também vão ficar preguiçosos. E pensamento preguiçoso é perigo à vista.
Então, o diferencial é o entusiasmo. É entrar em palestra de conversa saudável com o benfeitor, com o querido benfeitor, e conversar com ele, olha a técnica, como se fosse uma criança. Como se fosse uma criança. Sentindo aquele carinho por ele, aquele sentimento de ele está aqui sempre para me ajudar. Que coisa maravilhosa! Que notícia ótima! Saber que nós temos um amigo querido que está sempre junto, incentivando para o bem, nos sustentando nesses momentos agora de certa gravidade, porque nós sabemos que os momentos não são fáceis. A economia foi afetada. Quantas pessoas estão sem trabalho? Mas nós podemos auxiliar muita gente. Não apenas comprando uma cesta básica e indo entregar, fazendo a caridade material, mas a caridade dupla de controlar o campo emocional, conversando com o querido amigo, anjo guardião, porque ele vai te ensinar como que se faz isso, o controle do campo emocional. Ao mesmo tempo, oferecendo esse esforço luminoso que nós vamos promovendo dentro de nós, oferecendo àqueles que precisam. Pessoas que estão confinadas em casa, na solidão, que precisam apenas de um aclaramento das ideias, nós entramos em meditação pedindo por eles. E então o nosso anjo guardião vai até lá e troca uma ideia luminosa com o anjo guardião dele e todos ficam mais felizes. Esse é o objetivo do Espiritismo. E nós, que nos propomos a seguir a doutrina de Jesus e de Allan Kardec, temos muito a oferecer. Aqueles que estudam a doutrina espírita já de algum tempo, André Luiz tem um recado. E aqueles também que estão dando passos iniciais e intermediários na doutrina de Jesus, o mesmo recado de André Luiz, que diz o seguinte: mesmo que você não tenha tido contato antes com o Espiritismo, se você começa a seguir a doutrina, com 2 semanas você já tem compromisso assumido com a espiritualidade maior e com você mesmo. Porque tens recebido, então precisa repassar a quem ainda não teve acesso. Passar informações do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, é um ato de amor e de caridade. Quantas pessoas que a gente pode, encontrando na calçada, cumprimentar com um bom dia. A pessoa para, façam isso. A pessoa para e dá bom dia. Porque às vezes ela está assim, isolada na solidão. E ela só quer alguém para conversar. Alguém que possa escutá-la. E nós, então, vamos caridosamente emprestar os nossos ouvidos do coração, os ouvidos da saúde mental para essa pessoa pôr para fora o que a está incomodando. Às vezes ela perdeu uma pessoa pelo Covid, ou uma pessoa que está doente por outra doença, que não é apenas o coronavírus que traz problemas de saúde e desencarnação. Tantos outros problemas trazem. Porém, o descontrole emocional, vamos repetir e dar bastante ênfase aqui,
O descontrole emocional facilita muitas coisas desagradáveis nas células físicas do nosso corpo. O descontrole emocional, ele se reflete de várias formas. De forma sutil. Por exemplo, repassando adiante certos vídeos que são inúteis, que não trazem nada de bom, que são notícias negativas, que nós nem sabemos se são verdade ou não. Vamos repassar adiante mensagens de esperança, de paz, de busca de equilíbrio emocional. Estamos necessitando de equilíbrio emocional, de Evangelho de Jesus. E por falar em Evangelho de Jesus, aqui eu tenho anotado aquela lição do obreiro da última hora. O obreiro da última hora. O senhor da vinha, o dono da vinha, disse ao obreiro: recomeça, portanto, a aprender. E quando tu te achares mais bem disposto, vem ter comigo. Vamos de novo. Recomeça, portanto, a aprender. E quando tu te achares mais bem disposto, vem ter comigo. Recomeça, disse o Senhor da vinha, a aprender. Nós estamos recomeçando a aprender? A vida de vocês tem sido pautada por lições novas? Desculpe, a nossa vida tem sido pautada por lições novas? Foi o coronavírus que proporcionou essas lições novas? Eu poderia ter tido essas lições novas antes do coronavírus? Poderia e tive, mas eu assimilei elas? Pelo Evangelho de Jesus, trazido pela Boa Nova do Espiritismo, sim, eu aprendi lições novas. E o que significa aprender lições novas? O que nós fazemos com uma lição nova quando ela aparece na nossa vida? O que se faz com uma lição nova? A gente guarda na gaveta? A gente põe dentro do livro e fecha? A gente as transforma em ações novas. Ações novas. Amparados pela questão 919 de O Livro dos Espíritos. Fazei como eu, dizia Santo Agostinho, que ao final de cada dia repassava os atos e percebia: ah, Jorge, isso aqui não ficou legal hoje. Não faça de novo amanhã. Ah, isso aqui foi bom, Jorge. Prossiga nesse caminho do acerto amanhã. Essa introspecção para dentro da alma. Algumas sombras podem emergir aqui. Mas é por isso do recado de André Luiz. Tirando para fora as nossas sombras, naquele autotratamento delicioso de se fazer, necessário, nós vamos também oferecendo novas energias a quem precisa de nós. Sabendo, gente, que o maior obstáculo da minha vida, o maior de todos, não existe obstáculo maior que esse. É um só. Eu mesmo. Não são os outros.
Sou eu mesmo que coloco obstáculos no meu próprio caminhar. Sou eu mesmo que me impeço de andar para frente, de ir. Mas nós também precisamos nos respeitar os nossos limites. O Espiritismo não pede para a pessoa traçar metas inatingíveis. Ele não pede isso. O Espiritismo apenas faz um convite renovador. Porque o nosso anjo guardião sabe de nós. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe que os recomeços da minha vida têm fases, têm ciclos. Este é um vício que eu já consigo agora superar. Mas aquele ainda não. Então eu vou começar com este. Depois eu passo para o outro. Por quê? Porque eu vou ficar tão bem animado de ter superado esse aqui, que eu logo vou querer trabalhar em cima daquele outro ali, que eu sei que vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Porque nós temos coisas acumuladas no íntimo. Assim como também temos, atenção aqui agora, assim como nós também temos virtudes no coração que estão adormecidas, só esperando serem despertadas. Recomeço, gente. Recomeços. Com entusiasmo. In Theos. Em Deus. Graças a Deus. Que todos possamos continuar caminhando para frente. Porque a humanidade já passou por tantas pandemias. E elas ficaram lá no passado. Não vai ser essa agora, que vai nos impedir de mostrar quem nós somos. Filhos de Deus, com o determinismo divino da felicidade. Graças a Deus que assim seja.